Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá. Vamos aqui começar mais uma aula, mais um momento de reflexão, de conhecimento, né? De pesquisa. Esse é o momento também da gente pesquisar, né? Consultar mais uma vez a Bíblia, fazer uma leitura mais detalhada, mais minuciosa. E nós estamos no livro de Jó. E vai ser uma série de aulas, se Deus assim permitir. E eu espero que seja um momento muito bom para nós. Então vamos lá começar com Jó 1:1. Preste bastante atenção nessa leitura inicial. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então aqui a gente vê, comparar para ver três situações. Homem íntegro, homem reto e temente a Deus. Ainda tem uma outra situação. Então, na realidade, não são três, não, são quatro. Desviava-se do mal. Vamos repetir, então. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é um nome com duas letras. Que interessante, né? Um nome com duas letras e que traz todo um significado, traz toda uma mensagem, traz toda uma história, né? Uma história, uma vivência. E principalmente, ele deixou um legado. Nós estamos no ano de 2024. E essa história, essa experiência chegou até nós. Vamos parar e pensar nisso. A história, a vivência, a vida desse homem chegou até no ano de 2024. Então vamos lá, vamos começar, né, esse nosso momento de reflexão com o seguinte. Duas questões. Primeira, qual o significado do meu nome? Qual o significado do seu nome? De onde que a gente, qual a nossa origem? De onde que vem o nosso nome, né? Os nossos antecessores, vamos pensar nisso, na nossa história, na nossa árvore genealógica, né? E a segunda questão que gostaria de propor para essa nossa aula. Qual que é o nosso legado? O que nós vamos deixar para o futuro? Né? Nós deixamos aí. Jó deixou o legado e chegou até nós. E nós? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa marca? A nossa marca hoje, com a família, com os amigos, com as pessoas conhecidas. E no futuro, num outro momento, quando falar o nome, o nosso nome, qual é a marca? O que as pessoas, né, vão falar? Qual vai ser a referência daquelas pessoas? Né? Porque a gente viu aqui que quando começa o livro, começa deixando aqui bem claro as características desse homem. Ele era um homem íntegro, não como é íntegro nos dias atuais. Mas Jó, lá naquele momento, naquela situação, que também não era fácil, era um homem íntegro, era um homem reto. Imagina como hoje é, né, nesse contexto que a gente vive atualmente, como é difícil essa situação, ser uma pessoa reta, temente a Deus. Naquele momento lá, também não era nada fácil. Da situação que ele estava vivendo, não era nada fácil. E olha, desviava-se do mal. A gente vai perceber na história desse homem como é que era uma vida conturbada, né? Com tantas situações acontecendo. Mas lá a gente vai ver o seguinte, ele desviava-se do mal.
E nós hoje, qual é a nossa postura em relação a tudo isso que está acontecendo no ano de 2024? Meus queridos, vamos pensar nisso, no nosso legado, na nossa contribuição, a nossa marca, onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente ande. E agora, nós vamos para um outro momento da nossa EBD, né? E a gente tem mudado um pouquinho o formato da nossa EBD. Eu gostaria que você ficasse até o final, porque com certeza vão aparecer situações novas, situações diferentes. E aí nós vamos ver agora um vídeo que é um resumo da vida desse homem, né? E aí a gente vai ver mais uma vez a vida desse homem. Eu gostaria que a gente prestasse atenção nos detalhes, nas informações, em coisas novas, porque sempre quando a gente tem uma convivência, né, um relacionamento com Deus e na leitura da Bíblia, sempre aparece algo novo, uma situação nova, que vai acrescentar, que vai fazer a gente pensar, que vai fazer a gente refletir. Então vamos ver então um vídeo que é um breve resumo da vida desse homem, né? Esse homem que tem um nome com 2 letras e que tem todo um significado. Vamos lá? A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente em relação à data em que ele viveu e a cidade onde morava. Afinal, quem foi Jó? Segundo Jó, capítulo 1, versículo 3, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhas, pois os 10 primeiros filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente ele orava e buscava Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Então, em qual época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Mas será? Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio da espada. Como se não bastasse tudo isso, os filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles.
Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E no meio deles estava novamente Satanás. Outra vez o Senhor perguntou a ele sobre Jó. Dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Ele foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. A resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isso ser injusto. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. Então se compadeceram e choraram. Rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra, tamanho sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó da sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura, e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. E no nosso momento musical, o primeiro, né? Que agora nós já temos outro. Coloquei uma música que durante a semana, essa música teve presente na minha vida, quando eu estava aqui no estudo, na preparação dessa aula. Eu pensei nessa música, eu trouxe essa música para vocês. Eu gostaria que você cantasse essa música, refletisse sobre a música. E é uma coisa boa, né? Como é bom cantar, né? No meio de todas as situações que a gente tem aí no nosso dia a dia, separar um momento e a gente poder cantar é muito bom. Vamos cantar?
grandioso és tu. Outro momento da EBD, nesse momento que
de agradecimento, de reconhecimento, né? Da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus, nesse momento de súplica. Nós vamos agradecer pelas bênçãos. Quantas bênçãos nós recebemos. Vamos pensar bem. 2024. Vamos olhar para trás, vamos ver quanta coisa já aconteceu na nossa história, na nossa trajetória. E nós estamos aqui, no ano de 2024. Vamos agradecer a Deus. Vamos reconhecer, né, que Deus é o autor da nossa história. Vamos orar, meus queridos. Vamos clamar pelo nosso país, pelo Brasil, pelo nosso presidente, pelas pessoas que ocupam cargos, pelas pessoas que estão aí, né, no legislativo, executivo, judiciário. Vamos clamar por essas pessoas, para que Deus dê sabedoria a essas pessoas e que a palavra de Deus possa chegar até essas pessoas. Deus sabe, Deus é soberano, e que pessoas, situações possam surgir e que a palavra de Deus possa chegar até essas pessoas, possam, né, provocar a devida transformação, mudança, se essa for a vontade de Deus. Vamos orar pelos nossos missionários, né? Vamos começar pelo Daniel e pela Magda, lá na cidade de Paracatu, aquela cidade que é um desafio, um grande desafio. Vamos clamar por esse homem, por essa família que está lá. Vamos orar pelo Tiago e pela Isabelle, naquele projeto, né, tão específico, tão especial, lá em Cristolândia. Cristolândia, lá em São Paulo, não é fácil. Eles têm uma família, né, uma família muito bonita. Vamos clamar por essa família. E vamos clamar, meus queridos, pela Ana Paula, que ela, o esposo e o filho, lá naquela situação também bem específica, em Manaus. E pelos demais missionários, né? Começando pela nossa igreja e orando pelos demais. Meus queridos, vamos orar nesse momento em que a gente está vivendo, né? Pelos profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas da nossa igreja, né? E que estão aí ocupando os devidos cargos e nesse momento de tantas viroses, de tantas situações, de tantas doenças, hospitais lotados, UPAs, nessa situação aí que a gente tem visto. Então vamos orar por todos os profissionais de saúde, as pessoas que atendem, né, que trabalham em hospitais, que estão recebendo as pessoas. Vamos clamar por essas pessoas. Vamos orar, meus queridos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos vizinhos, pelas pessoas que a gente tem contato diariamente, pessoas com quem a gente passa. Vamos orar e vamos clamar para que Deus possa estar fazendo toda a diferença na vida dessas pessoas, a começar pelo nosso exemplo, pelas nossas marcas, as marcas que nós deixamos por aí. Vamos orar pelo nosso pastor Valquimar, pela Lídia, a Laís e o Saulo, pela saúde, para que Deus dê sabedoria a eles. Eles ocupam cargos, eles têm aí os seus ministérios, para que Deus possa estar abençoando a cada um deles. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, pessoas que estão dizimando, ofertando, pelas pessoas que ainda não estão fazendo por algum motivo, às vezes até um motivo de desemprego, né? Por alguma situação. Vamos clamar também por essas pessoas que ainda não estão fazendo. Vamos orar pela construção. Nós estamos aí, né, nesse projeto, esse grande projeto, que já estão surgindo os frutos já são visíveis. Então vamos orar por todos os profissionais envolvidos, pelos familiares, para que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pelos nossos idosos e enfermos, esse grupo tão lindo da nossa igreja, tão especial, que a gente trata com todo carinho. E aqui, meus queridos, eu quero fazer um lembrete.
Eu trago um lembrete para você, um desafio. Nós temos o encontro da maturidade no dia 27 de abril, sábado, 14h30, 2h30 da tarde. Ore por esse momento, divulgue, participe. Esse também é um ministério das alterosas. Ore por esse momento, para que Deus abençoe as pessoas envolvidas, para as pessoas que vão participar, e que seja um momento muito bom, muito gostoso para a nossa igreja, né? E que através desse momento, as famílias, as pessoas, elas possam ser também atingidas, né? O nosso legado, a gente vai deixando as nossas marcas por aí. E vamos orar, meus queridos, por esse grupo lindo da nossa igreja, que a gente nunca esquece. As nossas crianças, o departamento infantil, os professores que estão lá, os nossos adolescentes da nossa igreja, nós temos adolescentes, graças a Deus, e pelos nossos jovens. Vamos orar, meus queridos, vamos orar sempre pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens. E nós chegamos num momento ainda da nossa BD, que é um momento musical, e nós vamos cantar, né? E a gente tem que separar sempre um momento da nossa vida, um momento em que a gente possa cantar, que é um momento em que a gente possa se expressar, como isso é importante. E expressando também através da música. E nós vamos cantar, espero que você possa estar cantando aí, onde você está nesse momento, na situação que você está vivendo, cantando e louvando a Deus na situação que você está vivendo, em que eu estou vivendo. Esse é um grande desafio. E nós vamos encerrar com: Tu és soberano sobre a terra. Que Deus nos abençoe, até breve, e que a gente tenha uma boa semana. Tchau. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Samuel